salve, muito boa noite. Frente a frente, mais uma vez, diretamente dos estúdios da Rede Vida daqui de Brasília, falando de política. Você sabe que política é muito importante na sua vida. Hoje foi um dia movimentado aqui em Brasília. Manifestação pró-Lula, né? E a apresentação do pedido de registro da candidatura de Lula. Imediatamente já houve as primeiras medidas contra o registro. Na verdade, Lula não fez o registro. É o Tribunal Superior Eleitoral que registra, ele fez o pedido. E aí já existem impugnações antes mesmo da publicação. O relator da primeira impugnação será o ministro Barroso, né, que é vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Hoje nós estamos aqui, portanto, com o governador Rodrigo Hollenberg, do PSB, que foi deputado, senador, deputado distrital. O senhor articulou muito nacionalmente, trabalhou muito ali com o PSB. O que o senhor achou dessa decisão do PSB de não apoiar ninguém, ficar ali metade com Lula e metade com Geraldo Alckmin? Acho que mais pró-Lula, né? Acho que o senhor vai até responder aqui outra pergunta do Emilson, que ele disse que muitos sabemos que há vários MDBs no Brasil. Hoje podemos dizer que há vários PSBs sem uma clara identidade ideológica, produzindo coligações locais de acordo com as conveniências de cada um. Qual é o PSB do senhor? Ou seja, já completa bem, né, Zé Maria, com a sua pergunta. Bom, primeiro eu quero dizer, Nilson, que eu só tive um partido na minha vida. Eu sou fundador do PSB, entrei no PSB em 1985, na verdade, fiz as atas de registro provisório e de registro definitivo do PSB. Tive a honra de trabalhar com 3 grandes senadores que me ensinaram muito, senador Roberto Saturnino Braga, senador Jamil Haddad e senador José Paulo Bisol. E lamentei muito o fato do PSB não decidir por uma candidatura. Eu defendi no partido que qualquer que fosse a candidatura, deveria ser a que fosse o desejo da maioria, mas que era muito importante que o partido tivesse uma posição única no cenário nacional. O senhor defendeu o apoio a Ciro Gomes, não foi? Sim, defendi o apoio a Ciro Gomes. O problema, e eu ia chegar lá, é que nós temos uma diversidade muito grande no país. Nós temos hoje no PSB, o PSB do Nordeste tem uma forte ligação lá com o PT. Nós temos o Márcio França, que hoje é governador e candidato à reeleição de São Paulo, que foi vice do governador Geraldo Alckmin, que foi sempre muito correto com o Márcio França, e o Márcio França sempre muito correto com o Geraldo Alckmin, e vários outros estados, onde a preferência do partido é por uma coligação com o PDT, que é o caso de Brasília, com coligação com Ciro Gomes. Além de termos também uma excelente relação com a ex-senadora Marina Silva, uma pessoa por quem tenho muito apreço e muito respeito. Então o partido decidiu que deveríamos liberar os estados para fazer as composições dentro desse espectro. Aqui em Brasília, como nós temos uma coligação PSB, PV, PDT, Rede e PCdoB, o PSB decidiu, o PSB local, apoiar a candidatura de Ciro Gomes. Eu entendo que é uma pessoa que reúne os atributos para ser presidente da República, uma pessoa que foi prefeito, foi governador, foi ministro e foi bem sucedido nessas missões. Mas temos também o PV e a Rede, que apoia a candidatura da Marina Silva, que também é uma pessoa de muitas qualidades. Portanto, isso vai acontecer em muitos locais do país, esses palanques compartilhados por mais de um candidato a presidente. Ananias de Juína do Mato Grosso, ele insiste. Quem que o senhor apoia? O candidato do PSB do Distrito Federal é Ciro Gomes. Ciro Gomes, né? E essa convivência vai ser tranquila? Cada estado escolhe o seu candidato e pronto? Sim, vai ser tranquilo. Depois dessa decisão partidária, certamente vai ser tranquilo. Eu queria também agradecer a participação de Cláudio de Aragaças, de Goiás, ele dizendo que não perde um programa. Obrigado. Nós temos aqui um WhatsApp que você pode fazer as perguntas aqui para o governador Rodrigo Hollenberg. Guarde o número, porque toda quarta nós estamos aqui numa entrevista. O WhatsApp 17 99647 3337. 17 99647 3337.
Governador, a política hoje está, eu diria, de cabeça para baixo, né? Ninguém sabe exatamente como é que é feita a cabeça do eleitor. Existem pesquisas de vários partidos tentando aí decifrar o que pensa o eleitor e não está conseguindo. Mas o que a gente já sabe, que está acostumado a lidar com política, é que os partidos acabaram politicamente, né? Eles já não interferem tanto assim na vontade do eleitor. Há como recuperar isso? Temos que recuperar. Eu diria que esse é o grande desafio da política e dos políticos, resgatar a política como instrumento de fazer as pessoas mais felizes, de resolver conflitos e de melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Eu lembro sempre de uma frase do educador Rubem Alves que me marcou muito, que ele diz que a política como profissão é a mais vil, é a pior de todas as profissões, mas a política como vocação é a mais nobre de todas as vocações. E ele completa dizendo que a política, o político profissional, ele se realiza com a realização pessoal, particular. Mas o político vocacionado, ele se realiza com a realização dos outros, com a realização da sua comunidade, da sua cidade, da população. E é essa política que nós temos que resgatar. As pessoas estão desesperançosas, as pessoas estão com raiva e as pessoas estão desistindo de participar, o que não é um bom caminho. Porque também, se as pessoas não participarem, elas vão acabar fazendo com que aquelas pessoas que não têm compromisso com um país diferente, com cidades melhores, continuem dando as cartas. Portanto... Mas e os partidos? Onde que eles entrariam? Os partidos precisam se renovar, porque os partidos têm... Ao longo do tempo, os partidos se pasteurizaram. São muito parecidos e muitas vezes procuram fazer acordos sempre pensando na próxima eleição, sem ter um conteúdo ideológico e programático mais nítido. E isso também contribuiu para essa desilusão com a política. Onde foi ali o divórcio do eleitor e da população em geral com os partidos? Não é um nem dois, né? Isso é um processo longo, vem de muito tempo, um processo permanente que nós precisamos fazer o divisor de águas nesse processo. A eleição é sempre um momento de fazer isso, embora as formas construídas pelo próprio Congresso Nacional de financiamento das campanhas eleitorais não nos deixam muito animados e esperançosos de que haverá uma renovação significativa na política brasileira. Especialmente na Câmara e no Senado, né? Porque a gente percebe que os partidos estão deixando os recursos para eleger deputado e senador. Ninguém quer saber de eleger governador ou presidente da República. E para eleger prioritariamente deputados e senadores que já têm mandatos. Exatamente, para não ter renovação. E isso acaba dificultando um processo de renovação política. Aqui em Brasília há renovação, governador dos partidos? Nada, né? Eu creio que haverá uma renovação. Aqui em Brasília nós estamos nos colocando para disputar a reeleição, registramos a nossa candidatura no dia de ontem. Nós teremos duas grandes novidades para o Senado, que eu penso que são dois candidatos com muita chance de se elegerem. É a Leila do vôlei, que é uma atleta muito bem sucedida, representou muito bem o Brasil no exterior e que voltou para servir Brasília, foi secretária de esportes do meu governo desde o início. É uma pessoa muito comprometida, uma pessoa que abriu um grande horizonte na sua vida através do esporte e entende que através da educação, do esporte, pode abrir oportunidade para muitos jovens brasileiros e brasileiros. E pode ser a primeira mulher a ser eleita senadora no Distrito Federal. E temos, por outro lado, Chico Leite, que de carreira é um promotor, foi por 4 vezes deputado distrital, pessoa com os mandatos muito voltados à transparência, à defesa da lei da ficha limpa, do voto aberto, ou seja, com bandeiras que eu também sempre defendi e que comunicam muito com esse sentimento que a população quer ver na política e nos políticos. A gente tem aqui mais algumas perguntas. Tem uma aqui que diz o seguinte: o senhor também se alinha, voltando ao assunto de hoje, que foi essa questão do registro Lula, o senhor também se alinha aos que acham que o ex-presidente Lula foi condenado sem provas, estando, portanto, preso injustamente, sendo um preso político? Não, absolutamente não. Eu entendo o seguinte, eu acho absolutamente legítimo que os partidários do PT, de movimentos sociais,
que entendem que Lula fez um bom governo, e eu reconheço que no governo Lula nós tivemos muitos avanços sociais, né, que venham defender a sua tese. Mas é importante registrar que nós temos instituições que funcionam e funcionam livremente. Nós temos o Supremo Tribunal Federal, nós temos o Tribunal Superior Eleitoral, e se as decisões tomadas até aqui foram tomadas por essas instituições, nós temos que respeitá-las, isso faz parte do jogo democrático. E é importante também que os recursos sejam interpostos e sejam analisados pelas instâncias adequadas. Esse é o jogo da democracia. Nós temos que fortalecer e respeitar, reconhecer as instituições democráticas. É interessante que venha a pergunta lá do Paraná, de Jacarezinho, Leandro de Oliveira. Ele está perguntando aqui sobre o apoio, a perda do apoio de Cristóvão Buarque, se preocupou o seu governo, preocupou o senhor? Olha, foi uma decisão política do senador Cristóvão Buarque. Do senador. Do senador Cristóvão Buarque. Agora, a população quer renovação, né? E vai ser um momento importante das pessoas julgarem, né, qual foi a contribuição dada pelo senador Cristóvão a Brasília e ao Brasil ao longo desses 8 anos, e se a população entende que a renovação poderia produzir melhores resultados para Brasília e para o Brasil. Eu tenho muita convicção que a população quer renovação. E entendo que tanto o Chico Leite como Leila representam esse sentimento de renovação de valores que a população quer ver na política. No plano nacional, segundo as pesquisas, quem está representando aí essa questão de renovação vem Jair Bolsonaro. Como é que o senhor vai trabalhar, perdão, com essa candidatura aqui? Porque tem também vários candidatos aí militares aqui no DF. Enfrentando, eu diria que a nossa candidatura ao governo de Brasília não será contra alguém, ela será a favor da população de Brasília. Eu tenho o meu enredo muito claro. Eu sei como eu recebi Brasília, numa situação caótica do ponto de vista das finanças públicas. Nós fizemos um esforço muito grande de arrumação da casa e, ainda assim, nós conseguimos conquistas que eu considero muito importantes para a população brasiliense. Por exemplo, o nosso Lago Paranoá, o local mais nobre da cidade, ao longo desses 60 anos da existência de Brasília, foi privatizado, né? Só era usufruído por deputados, senadores, grandes empresários que moravam na orla do lago. Hoje, esse lago é de toda a população de Brasília. Ele foi desobstruída, a orla, 30 metros de orla. Ali estão sendo colocados equipamentos públicos como calçadas, ciclovias, gramados, iluminação, para a população usufruir da orla do Lago Paranoá. Isso foi um salto civilizatório, na minha opinião. Um outro salto civilizatório foi o fechamento do lixão da estrutural. Brasília, capital do país, tinha o segundo maior lixão do mundo. Só perdia para o lixão de Jacarta, na Indonésia. E não estava cumprindo a lei, né? Que já estava exigia... cumprindo. E nós, cumprindo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós desativamos o lixão, fizemos isso dialogando com os catadores de material reciclável, com o Movimento Nacional de Catadores, e hoje esses catadores trabalham em galpões com equipamentos de proteção individual, com esteiras, com empilhadeiras, com prensas e mais, recebendo por tonelada de resíduo separado. Saíram num trabalho debaixo do sol, debaixo de chuva, disputando o seu sustento com cachorros, com urubus, para trabalhar dentro de galpões com tudo o que há de mais moderno de tecnologia. Quando nós assumimos o governo, Brasília, no segundo ano, passou a viver a maior crise hídrica da sua história em função da omissão e da falta de investimentos de governos anteriores. Apesar de toda a crise econômica, nós garantimos recursos para fazer 2 obras já inauguradas, que colocaram 1.400 litros de água por segundo no sistema de abastecimento. E com isso nós resolvemos a crise hídrica no Distrito Federal. Hoje nosso principal reservatório está com 79% da sua capacidade e estamos para inaugurar no final do ano a maior obra de captação e tratamento de água em curso no Brasil, que é a de Corumbá, uma obra de 550 milhões de reais,
que vai produzir 5.600 litros de água por segundo, sendo metade para o Distrito Federal, metade para Goiás. Brasília é uma cidade que viveu na ilegalidade ao longo desse período, muito período, na informalidade. O nosso governo entregou 63 mil escrituras para a população, especialmente a população de baixa renda. Nós entregamos mais escritura do que todos os governos juntos antes do nosso. E é claro que isso traz conforto, tranquilidade para a população e valorização do seu patrimônio. Amanhã eu vou estar no Sol Nascente. O Sol Nascente, quando iniciamos o governo, era tratado pela grande mídia brasileira, pela grande imprensa, como a maior favela brasileira. E nós nunca nos conformamos de chamar o Sol Nascente de favela. E nós entramos ali com investimentos vultosos, colocamos rede de águas pluviais, rede de esgotos, água potável, asfalto e agora equipamentos públicos de saúde, como a unidade básica de saúde. E estamos transformando essas áreas em cidades com boa qualidade de vida. Eu não sei qual outro governo no Brasil, nesses últimos 4 anos, entregou um hospital novo. E nós acabamos de entregar um novo Hospital da Criança, lindo, com o que há de mais moderno de tecnologia no Brasil, com 202 leitos, sendo 38 leitos de UTI pediátrica. Eu vou pedir para a gente tratar desses assuntos no próximo bloco, que nós temos que chamar o nosso intervalo. Hoje, eu e José Maria Trindade entrevistamos o governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg. Voltamos em 2 minutos.